Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para participar com vocês dessas lives. E hoje, nesse programa Interagindo com a Bíblia, eu quero convidar vocês a ver algumas lições que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo e como nós podemos aplicar essas lições em nossas vidas. Então, hoje, para esse programa, estaremos falando sobre 3 legados paulinos. 3 aprendizados que nós podemos tirar da vida de Paulo, das instruções de Paulo, das cartas paulinas. Então, nós vamos aprender um pouco sobre a vida de Paulo, ver como ele foi esse apóstolo fiel ao Evangelho de Jesus Cristo, e fazendo uma breve observação de alguns sinais que ele nos dá a respeito da sua própria vida e de seus ensinamentos nas Escrituras, nós poderemos aprender um pouquinho e aplicar isso também para as nossas vidas. Dentre desses 3 legados, eu queria começar com um, e esses 3 legados vão ser fundamentados e vão existir somente por conta do último legado, que talvez seja o principal que nós vamos ver aqui. É claro que o apóstolo Paulo foi um homem inspirado por Deus, fiel ao Evangelho, e ele tem muito mais para nos ensinar. Mas esses 3 legados, eu acho que será muito importante para nossas vidas hoje. O primeiro legado, então, que eu quero falar sobre a vida de Paulo, é sobre a vida beatífica, sobre a bem-aventurada vida de Paulo. Quando nós observamos a história de Paulo, as suas viagens missionárias, quando nós observamos as instruções de Paulo a Timóteo, as instruções de Paulo aos Coríntios, e todas as suas cartas, percebemos que ele teve uma vida dedicada ao Evangelho, uma vida fervorosa. E nós percebemos que a vida de Paulo foi riquíssima do Evangelho e ele teve essa vida bem-aventurada. Lembrando do que é essa bem-aventurança, podemos dizer simplesmente que ser bem-aventurado é estar buscando as coisas eternas, é estar buscando aquilo que é mais alto, aquilo que é sublime, aquilo que é o essencial, aquilo que vem direto do nosso Deus. E não estar somente buscando aquelas coisas passageiras e terrenas. Quando nós lemos então a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3, olha só o que Paulo já começa a falar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Veja qual é o princípio que Paulo está colocando. Veja qual é o princípio que Paulo coloca aqui para nortear as ações da vida dele. Qual é esse princípio? Se você ler esse texto, você vai perceber que o princípio colocado por Paulo é o amor. As boas atitudes que ele tem, as boas ações, a sabedoria dele, a capacidade dele de falar diversos idiomas, toda a capacidade de Paulo de instruir os outros, até mesmo quando Paulo se dedica a oferecer algo ao próximo, ele diz, se não houvesse amor, se nada disso fosse feito por amor, de nada valeria. Veja o contexto dessa mensagem paulina, que é toda aquela busca que os coríntios estavam pelos dons espirituais, por toda aquela busca por falar em outras línguas. Paulo fala, olha meus irmãos, ainda que vocês busquem todas essas coisas, lembrem de ter sempre o amor. Lembrem de sempre estarem amando uns aos outros, como o Senhor nos amou. Como o próprio Deus nos amou e nos entregou o seu próprio Filho. Então veja, o próprio Evangelho, o próprio João nos diz que Deus é amor. João apresenta Deus com essa característica, sendo
amor. E se Deus é amor, se nós somos guiados por Deus, esse amor de Deus também deve existir em nós. E Paulo continua, então, na sua carta, nesse texto, lá nos versículos 5 a 10, e ele vai, 9 a 10, aliás, e ele vai dizer o seguinte: o amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Olha só, ele está falando sobre o momento em que o Senhor buscará a sua igreja, em que nós definitivamente estaremos sendo resgatados desse mundo que nós somos apenas estrangeiros. Ele está falando, olha, toda a ciência que nós desenvolvemos, tudo isso passará. Ele diz também, olha só, meus irmãos, toda a nossa profecia, isso passará. Todas as línguas passarão também. Por isso, busque o amor. Busque aquilo que é eterno. Busque aquilo que vem de Deus. Busque aquilo que não cesse nunca. Porque se nós buscarmos isso, nós estaremos sendo guiados pelaquilo que é eterno, pelaquilo que é verdadeiro. Então perceba que os princípios para as atitudes externas de Paulo, para aquilo que poderia ser visto em Paulo, e tudo aquilo que faria com que aqueles irmãos, e que nós hoje viéssemos admirar Paulo, estava fundamentado em algo não externo, mas em algo interno, que é o amor que deve haver em todos nós. Vamos ver mais uma coisa, falando ainda sobre essa beatitude. Olha só o ensino de Jesus Cristo sobre isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, o Senhor nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Será que Paulo entendeu isso? Será que Paulo, que nós estamos falando aqui, tinha essa vida de beatitude? Meus irmãos, é claro que sim. É claro que Paulo ouviu, compreendeu todas as palavras de Cristo dita àqueles outros apóstolos. É claro também que Paulo, como ele mesmo diz, recebeu direto do Senhor as suas instruções, os ensinamentos do Senhor e não de homens. E nessas instruções que ele recebeu, nesses momentos que ele teve com Deus, Deus falou profundamente com ele, ensinando ele a buscar todas essas coisas. E foi assim que Paulo agiu. Meus irmãos, olha o que Paulo vai dizer lá em Filipenses, vai dizer aos Filipenses no capítulo 4, versículo 12 e 13. Olha só as palavras de Paulo. Sei estar abatido, sei também ter abundância. E em tudo há maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só o que Paulo está nos dizendo ainda sobre esse desejo de buscar primeiro o reino dos céus. Paulo estava tão ligado ao reino dos céus. Paulo estava buscando tanto as coisas que vêm do alto. Paulo estava buscando tanto essa glória que vem do próprio Deus. Paulo estava tão ligado com o evangelho que Paulo diz: olha, se eu estou na abundância, eu não murmuro. Se eu estou passando por necessidades, eu não reclamo. Se eu estou tendo momentos de saciedade, de riquezas, que o Senhor Deus seja glorificado. Mas se eu estou nos momentos de dificuldade e de fome, que eu não venha estar reclamando a Deus. Eu aprendi a suportar todas essas coisas. Paulo aprendeu a suportar todas essas coisas porque a mente dele estava ligada no Senhor. Quando nós aprendemos isso com a vida de Paulo, quando nós aprendemos esse legado paulino de estarmos sempre fortes no Senhor, nós aprendemos, assim como ele aprendeu, que no Senhor somos capazes de suportar todas as coisas. Olha essas palavras de Paulo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Deus.
Não importa qual seja a situação em que minha vida esteja nesse momento, eu suportarei. Meus irmãos, vamos ver um pouco mais da vida de Paulo. Paulo, que foi açoitado, ele diz uma vez: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, as marcas do Evangelho. Quantas vezes Paulo, que antes era perseguidor, passou agora a ser perseguido. O próprio Paulo, que em suas viagens missionárias esteve naufragando. E tudo isso ele acreditou ser para a glória de Deus. Mesmo Paulo, quando estava preso, próximo à sua morte, mesmo Paulo, quando estava caminhando direto para essa morte tão terrível que ele estava aguardando, ele não deixou em momento algum o sentimento de tristeza tomar o seu coração. Pelo contrário, se nós olhamos para as cartas paulinas a Timóteo, nós vemos ele o tempo todo dizendo: traga-me as escrituras e os livros. Paulo mesmo, diante de um momento tão terrível, mesmo estando já nos últimos momentos de sua vida, o que é que Paulo quer? Quer ser confortado pela palavra de Deus. Mesmo Paulo sabendo que estava caminhando direto para a morte. Mesmo Paulo sabendo que estava caminhando para o seu fim aqui neste mundo. O que Paulo diz? Traga-me as escrituras. Traga-me a palavra de Deus para que ela venha confortar e aquecer o meu coração. Traga a palavra de Deus para que meu espírito esteja pronto, mesmo que minha carne venha sofrer daqui a alguns instantes, ou ainda que estivesse sofrendo agora. Mas não só isso. Lembra que falamos já do amor paulino? Mesmo Paulo, naquele momento tão difícil da vida dele, mesmo Paulo, nos seus últimos momentos de vida, ele escreve a Timóteo dando instruções de diversos irmãos que deveriam ser atendidos pelo Evangelho. Ele fala até mesmo de Marcos, que seria útil no Evangelho para ele. Ele que tinha, em um certo momento, se desentendido com Marcos, fala: olha, esse rapaz me é útil para o Evangelho, é útil para Cristo. Então veja, Paulo, em todos os momentos, não levou nada para o lado pessoal. Não se ensimesmou a respeito de sua vaidade ou por alguma indiferença, mas regado pelo amor de Deus. E também seguindo este princípio de estar sempre buscando as coisas do alto, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele queria estar com a palavra de Deus o confortando, e ele queria sempre estar, nos seus últimos momentos, trabalhando para o Evangelho, instruindo Timóteo, dizendo: Timóteo, é preciso que você faça algumas coisas para mim, porque eu não posso mais. E outra, não se envergonhe por conta de minha condição. Paulo diz: eu estou sendo entregue como oferta de libação. Eu estou sendo entregue aos homens. Mas, meus irmãos, Timóteo, que teve toda essa alegria de estar próximo a Paulo, de estar ouvindo as palavras de Paulo, foi instruído e pôde receber um pouco dessas instruções de Paulo e ser edificado. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vinda. Meus irmãos, nos dias de aflições, nos dias de angústia, para onde nós olhamos? Para o que nós olhamos? Existe um ditado muito interessante que é sobre os náufragos. O que os náufragos têm e carregam consigo em toda a sua vida? O que os marinheiros, o que os navegantes carregam consigo em toda a sua vida? Carregam consigo, meus irmãos, todas as suas superstições, todos os seus medos, todas as suas crendices. Eles carregam com eles tudo isso. Mas quando vem uma tempestade forte, que às vezes acaba virando um barco, quando aqueles marinheiros supersticiosos, quando aqueles marinheiros cheios de crendices, eles estão agarrados apenas a um pedaço de tábua, boiando ali em alto mar, a única coisa que permanece ali é aquilo que é mais essencial para ele. Quem conta essas histórias diz que os marinheiros vão esquecer todas as suas superstições,
vão esquecer todas as suas crendices, mas eles vão olhar para aquilo que é mais importante. Ou eles vão lembrar da sua família, ou eles vão lembrar da sua fé. Paulo estava aqui nos últimos momentos, em alto mar, agarrado a um pedaço de madeira. E o que Paulo estava tendo como princípio aqui? O que estava, em que Paulo estava agarrado? Qual era a madeira que sustentava ele ainda? Era o evangelho de Cristo, era a palavra do Senhor, era esse amor pela palavra de Deus que regava ele, e ele sabia que no final dos tempos iria receber a coroa que estava reservada para ele. E ele diz: isso também receberá todos aqueles que amarem a vinda de Cristo. Todos aqueles que estiverem esperando a vida de Cristo. Paulo não estava ali murmurando, se sentindo triste por ter talvez perdido uma coisa ou outra. Paulo não estava ali triste por ter deixado talvez algum dinheiro, por ter deixado talvez até muitos livros para trás. Paulo não estava ali preocupado em seu nome ser levado para mais longe, o seu nome, o próprio nome dele. Paulo, naquele momento, estava preocupado com a glória que ele receberia, com a graça que ele receberia, com os presentes guardados para os santos, com os presentes guardados para aqueles que perseverassem até o fim. Meus irmãos, teve alguém que trouxe uma mensagem muito interessante também, que foi o próprio Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona falava dos filósofos e dizia que os filósofos, muitos deles se apegavam à matéria, tudo deles era matéria, raciocinavam só a partir da matéria, que o mundo era só matéria. Depois veio outros que navegaram um pouco mais a longe, um pouco mais para longe da praia, e eles não estavam só apegados à matéria, eles estavam apegados agora à metafísica, ao raciocínio, à lógica, à argumentação. E Agostinho diz, esses homens foram um pouquinho mais longe, mas eles ainda estavam num barco. Mas o que Agostinho diz? Eu ainda fui mais longe que esses. Eu não estava preso à matéria, às coisas materiais aqui desse mundo, ali na beira-mar. Eu não estava dentro de um barco da lógica, do raciocínio, da razão. Não, eu fui mais além. Eu fui para alto mar. E a única coisa que eu me agarrei ao alto mar foi a uma madeira. E Agostinho diz, eu me agarrei à madeira da cruz de Cristo, porque essa me sustentou em todos os momentos. Eu me agarrei à cruz de Cristo. Foi a cruz de Cristo que eu estive agarrado. Foi a cruz de Cristo onde eu me agarrei. E você, meu irmão? No que você está agarrado? Paulo, que foi tão grandioso para o Evangelho, Paulo que foi tão reconhecido, Paulo que escreveu grande parte do Novo Testamento, Paulo que foi tão sábio, tão intelectual, olha o ensinamento que ele nos dá. E nós que muitas vezes não chegamos nem perto de Paulo, nós que muitas vezes nos agarramos a tão pouco, será que vamos deixar de seguir o exemplo paulino e agarrar a outras coisas passageiras, outras coisas tão pueris, outras coisas momentâneas, e não vamos nos agarrar ao Evangelho? Meu irmão, tudo passa. Nós vemos aqui, tudo passa. Vai passar as línguas, vai passar a ciência, vai passar a própria profecia. Todas essas coisas passarão. O que você está agarrado é aquilo que é eterno ou aquilo que é permanente? Você está agarrado ao Evangelho de Cristo ou você está agarrado às coisas desse mundo? O que te preocupa? O que ocupa a sua mente quando você vai deitar a sua cabeça no travesseiro? O que está ocupando espaço em seu coração? Talvez um espaço que deveria ser de Deus. Onde, meu irmão, você vai buscar consolo nas horas difíceis? Onde, meu irmão, você vai buscar consolo nas horas de perturbação de espírito? Paulo, vivendo uma vida de beatitude, uma vida feliz, uma vida bem-aventurada, Paulo buscava conforto em Cristo. Paulo buscava conforto na mensagem do Evangelho. Paulo buscava conforto na palavra. E é o segundo legado paulino que nós vamos estudar hoje. O segundo legado paulino era o zelo pela palavra de Deus. Paulo, ele tinha muito zelo por essa palavra.
Paulo tinha muito amor pela palavra de Deus e pela sã doutrina. Vamos ver então, como eu disse, já citei Timóteo aqui, as instruções que o próprio Paulo dá a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 6. Olha o que ele diz. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a sã doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-se dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Paulo, quando começa a ver aqueles outros falsos apóstolos que circulavam por ali, aqueles outros falsos mestres que circulavam por ali, esses homens que tinham interesses outros, que não era levar realmente o evangelho de Cristo, mas eles estavam preocupados com ganho, e eles usavam o evangelho para o seu próprio ganho, e não para propagar o amor de Cristo. Percebe que os valores desses homens eram invertidos? Veja que essa preocupação não é uma preocupação somente de Paulo, mas era uma preocupação de João também. Quando João vai escrever a sua carta, uma das suas cartas, ele instrui aquela mulher para quem ele escreve, dizendo para ela ter cuidado com tais homens. Homens que estão em busca apenas de ganho próprio, homens que pervertem o evangelho, homens que não estão apegados à verdade. Olha o que Paulo diz: perversas contendas de homens corruptos de entendimento. Homens que não conheceram, não se entregaram verdadeiramente ao evangelho e não se submeteram verdadeiramente à palavra de Cristo, são homens com o entendimento corrompido. E esses homens não conseguem alcançar a verdade. Versículo 5 ainda, privados da verdade. O que Paulo instrui esses homens? Paulo que tinha tanto amor pela palavra de Deus. O que Paulo instrui à igreja, a Timóteo, a todos aqueles que tinham acesso a esses documentos, como nós aqui hoje, o que Paulo nos instrui a fazer com homens que usam da piedade para ganho próprio, que usam do evangelho de Deus para enriquecer. O que Paulo instrui que nós façamos? Ele diz: aparte-se dos tais. Afaste-se desses. Esses homens são homens que não têm zelo pela palavra de Deus, não têm amor pela palavra de Deus, não têm carinho, não têm uma verdadeira conversão, tanto em seu coração quanto em sua mente. São homens que sem entendimento estão corrompidos e eles não têm amor pelo evangelho, mas sim pelas riquezas que podem alcançar por meio do evangelho. Afaste-se desses. O zelo de Paulo pela palavra era tamanho que muitas vezes Paulo não fez questão nem mesmo de mostrar todo o seu entendimento. O zelo de Paulo pela palavra era tamanho que Paulo muitas vezes não quis nem ficar mostrando quanto que ele aprendeu com Galamiel. Paulo demonstrou tanto o seu amor pelo evangelho que ele não queria saber de estar instruindo os outros com filosofias vãs. Mas Paulo disse que a palavra de Deus que deveria ser pregada. Olha só, 1 Coríntios 2, versículos 4 a 9. Olha só o que ele diz. E a minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo,
nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração dos homens, são as que Deus preparou para os que o amam. Meus irmãos, veja que Paulo não estava preocupado com toda a filosofia corrente do seu tempo. Mas Paulo conhecia toda essa filosofia. Paulo não estava preocupado com todas as ideias e toda a ciência desse tempo. Mas Paulo conhecia tudo isso. Paulo não se envergonhava entre gregos. Paulo não se envergonhava entre romanos. Muito menos Paulo se envergonhava entre os judeus. Mas quando ele tem um contato com Cristo, quando Paulo encontra-se com nosso Senhor Jesus Cristo, a mente dele é transformada pela palavra de Deus. A mente dele é transformada pelo Evangelho. E quando ele vai à igreja de Corinto, ele diz: eu não quis mostrar para vocês o meu entendimento, eu não quis mostrar para vocês tudo que eu sei deste mundo. E para uma igreja que estava dividida, entre ele e os outros que passavam por ali. Paulo diz: meus irmãos, quando eu estive entre vocês, eu fui tão simples. Eu falei do Evangelho. Eu falei, meus irmãos, entre vocês com demonstração de espírito e de poder. Eu falei com vocês a respeito das coisas que estavam ocultas e que Deus está revelando para aqueles que o amam, para aqueles que o querem, para aqueles que estão debaixo do seu senhorio. Meus irmãos, veja esse apego de Paulo à palavra. Nós vivemos hoje, muitas vezes, situações em que as pessoas se envergonham do Evangelho. Nós vivemos hoje, muitas vezes, situações que as pessoas pensam que é constrangedor, que é sinônimo de ignorância se dizer cristão. Meus irmãos, está muito longe disso. Meus irmãos, está muito distante disso. Existem pessoas que em alguns ambientes acadêmicos, ambientes universitários, se sentem constrangidos a demonstrarem a sua fé, a demonstrarem o que creem. Existem pessoas que têm vergonha em alguns lugares de dizer que sim, eu creio na Bíblia Sagrada. Eu creio que ela é a palavra de Deus, porque muitos lá de fora, muitos que estão apegados às sabedorias desse mundo, passageiras, querem insinuar que ter amor à palavra e conhecer o verdadeiro evangelho é esse nome de ignorância. Não é, meus irmãos. São os mistérios de Deus que foram revelados para nós. Foi o próprio Deus que revelou tudo isso a grandes homens para que nós viéssemos conhecer, por meio das Escrituras, a vontade do próprio Deus. Meus irmãos, isso sobressai toda a ciência. Esses mistérios de Deus, dito por Paulo, está acima de toda a ciência. Esse mistério dito por Paulo está acima, meus irmãos, de toda a filosofia. O apóstolo Paulo, os apóstolos de Cristo, e nós hoje conseguimos, por meio da palavra de Deus, alcançar aquilo que os filósofos buscaram e não acharam. Meus irmãos, olha só o próprio Verbo se fazendo carne, nós temos esse contato com Ele. Nós podemos estar nos relacionando com Ele. Lembre-se dos filósofos, os amigos do conhecimento. Eles se diziam assim porque eles falavam: nós não podemos dominar a verdade, nós não podemos dominar, nós não podemos nos apropriar, nós não podemos ser possuidores da verdade, nós não podemos ser possuidores da ciência, nós não podemos ser possuidores de todo o conhecimento. A única coisa que nós podemos ser, no máximo, é ser amigos do conhecimento, amigos da verdade. Meus irmãos, quando Cristo vem ao mundo, quando a verdade vem ao mundo, quando a verdade se faz carne, nós hoje podemos dizer que não somos somente amigos dessa verdade, mas somos próprios filhos dessa verdade.
que essa verdade pode não só estar em nossa mente, mas pode estar em nós. Que nós não conhecemos essa verdade não só por inteligência, por razão, mas que nós podemos hoje viver essa própria verdade. Veja então, foi isso que Paulo trouxe para aquele povo. Foi isso que Paulo lá em Romanos levou para os gregos. Foi isso que Paulo levou também para os coríntios. Foi isso que Paulo levou para todos os outros, em todas as igrejas por onde ele teve. Foi isso que foi levado, meus irmãos, a cada um daqueles que puderam ter contato com Paulo. Um amor pela palavra de Deus. O amor e esse zelo pela palavra, a tal ponto de não tolerar aqueles que pervertem a verdade para o seu próprio interesse. Como você tem lidado, meus irmãos, com a palavra de Deus diante disso? Diante desse ensinamento de Paulo, diante desse exemplo e desse legado paulino. Veja como Paulo tratou todos aqueles judaizantes. Veja como Paulo tratou todos aqueles outros que traziam heresias. Veja como Paulo tratou até dentro da própria igreja de Corinto, aqueles que estavam se desviando cada vez mais do evangelho, não só em Corinto, mas também aos da Galácia. Olha o que Paulo escreve àqueles que são os Gálatas, diz a eles, lá no primeiro capítulo, fala com eles, olha, se até mesmo um anjo lhes pregar um outro evangelho que já não foi dito por nós, que ele seja tratado como amaldiçoado, anátema. Meus irmãos, você tem aprendido a discernir a palavra de Deus? Como você pode saber quem são os de verdade e os que não são? Quem são os de Cristo e os que não são? Tendo esse apego e esse zelo, meus irmãos, pela palavra de Deus. O último legado paulino, então, definitivamente, é a perseverança de Paulo no Evangelho. Meus irmãos, não dá para perseverar no Evangelho se não tivermos amor em nosso coração pelo Evangelho. Não dá para perseverar no Evangelho, meus irmãos, se nós não tivermos zelo pela palavra de Deus. Pois é nela que Cristo é revelado a nós. É as Escrituras que dá testemunho de Cristo. Não foi isso que ele próprio disse? Não foi isso que o próprio Cristo disse? Vocês dizem estudar as Escrituras. Elas dão testemunho de mim. É por meio desse conhecimento transformador da palavra revelada aos homens que nós podemos perseverar no Evangelho. Sem ela, nós não conseguimos ir muito longe, meus irmãos. É por meio dela que nós conhecemos a ação do Espírito Santo em nossa vida. É por meio delas que nós conhecemos os desejos de Deus em nossa vida. É por meio delas que nós reconhecemos os nossos pecados. É por meio dela que nós aceitamos e nos convertemos e nos rendemos à graça de Cristo e à sua salvação. Paulo perseverou até o fim. Meus irmãos, olha só o que está escrito, que foi dito por Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículos 6 e 8. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, olha essas palavras maravilhosas de Paulo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, ou em algumas traduções, como oferta de libação. E o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Meus irmãos, quando nós lemos aqui novamente esse texto, eu quero fazer com que você volte sua atenção para mim nesse versículo 7. Olha só essa firme certeza de Paulo nas coisas que hão de vir, como ele diz lá na carta, como é escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Essa fé firme, esse fundamento verdadeiro. Olha só o que Paulo diz.
combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não é isso que o autor de Hebreus escreve? Não é com isso que Paulo aqui está concordando? Não vou entrar na disputa se Paulo é autor de Hebreus ou não. Mas olha essa confiança, olha essa perseverança. Olha só esse vigor do Evangelho nos últimos momentos de sua vida. Meus irmãos, provavelmente nós estamos diante das últimas palavras de Paulo aqui. Talvez nós estamos diante dos últimos textos paulinos aqui. E nesse momento final da sua vida, ele está agora feliz, em paz, desapegado completamente a qualquer coisa ou outra que não seja, versículo 8, a coroa da justiça que me está guardada. Meus irmãos, será que nós estamos esperando por isso? Meus irmãos, será que nós estamos esperando por essa coroa da justiça que nos está guardada? Será que nós guardamos com zelo, com perseverança, esse grande dia, que não somente a Paulo, como ele diz no versículo 8, mas também todos que amam a vida de Cristo? Será que nós estamos com o nosso coração atento para isso todos os dias? Esse é, meu irmão, o terceiro e último grande legado de Paulo que eu quero trazer aqui hoje. E eu deixo para vocês, então, a reflexão para que possamos meditar. A primeira pergunta que eu trago para nós aqui é: será que nós temos uma vida de bem-aventurança realmente? Será que nós realmente estamos vivendo aquelas bem-aventuranças ditas por Cristo? Lá em Mateus capítulo 5, 6, 7, num grande sermão que ele nos deixou. Será que nós entronizamos essas palavras de Cristo, esses ensinamentos de Cristo em nossa vida, ao ponto de nós podermos falar assim: eu sou feliz em Cristo, eu sou um bem-aventurado, o Senhor Deus está guardando a minha vida e tudo posso nele, Cristo que me fortalece? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: será que temos amor pela palavra de Deus? Como é, meus irmãos, sua relação com a palavra de Deus? Nós temos muitas vezes tantos livros de cabeceira, um livro de autoajuda, um livro de psicologia, nós temos um dicionário muitas vezes, nós temos livros sobre finanças, livros sobre riquezas, 7 passos para alcançar alguma coisa, 12 passos para alcançar outra coisa. Mas, meus irmãos, será que a Bíblia é o nosso livro de cabeceira? Será que a Bíblia, a palavra de Deus, é o seu livro de cabeceira? Nos momentos de dificuldade, será que são nos livros de autoajuda que você vai buscar o seu conforto na palavra de Deus? Meus irmãos, não troque a sabedoria de Deus pela sabedoria humana. Porque quando nós buscamos em Deus esse conforto, todas as escrituras ela é inspirada pelo próprio Deus. E toda ela é útil para o nosso ensino. E eu digo mais, útil para todos os momentos de nossa vida, não importa a situação, não importa o problema que está diante de nós. Meus irmãos, se nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo dentro do nosso barco, se nós guardamos tudo aquilo que Ele nos disse, tudo aquilo que Ele nos ensinou, se nós guardamos tudo isso, meus irmãos, ainda que a gente não consiga, como diz um dos grandes hinos cristãos, ainda que a gente não consiga atravessar o mar, o Senhor, meus irmãos, vai nos dar força e poder para caminhar sobre as águas. Nos momentos de aflições, nós poderemos chegar ao outro lado. Chegar ao outro lado, meu irmão, não é você alcançar um vestibular, não é a sua carreira de sucesso, não é, meu irmão, uma vida financeira que você tanto deseja. Não estou falando de coisas passageiras. Olhe para Paulo. Estou falando da eternidade, onde toda dor, todo sofrimento e toda lágrima cessará. Por fim, a última pergunta. Será que estamos sendo
perseverantes no Evangelho? Nessas horas de dificuldade que nós acabamos de dizer, será que os livros de autoajuda, será que tudo isso tem ajudado você a se manter centrado na sua fé? Ou nesses momentos você dá o seu jeitinho brasileiro? Ou nesses momentos você busca uma alternativa que não seja tão ética? Mas pede perdão a Deus. Meus irmãos, vamos ser perseverantes. Vamos permanecer até o fim, para que possamos, como diz Paulo, receber essa coroa que nos está sendo guardada. Eu espero que cada um de nós, tanto eu quanto vocês que nos ouçam, que nos ouvem, que possa no final de sua vida repetir com alegria, com fé, com humildade também, com graça, as palavras ditas por Paulo. Em minha vida, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que essas instruções, que esses legados paulinos venham te ajudar a refletir sobre sua vida cristã. E eu deixo o desafio a você buscar, procurar e refletir se na sua vida você tem também carregado consigo esses legados paulinos. Você tem guardado essas instruções do próprio apóstolo Paulo. Como ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos imitar Paulo em quê? Imitando a Cristo, em tudo que ele nos ensinou, em tudo que ele fez aqui nesse mundo. Muito obrigado.